Abra sua Bíblia, querido, em Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Diga amém. Obrigado por tua palavra, Senhor. Você pode se assentar. Esse texto é lindo, gente. Eu amo esse texto. Quando tive um encontro com Jesus, foi um dos primeiros que despertaram a minha vida. É claro, precisamos compreender bem sobre o fruto do Espírito, sobre as obras da carne. E é interessante quando lemos o versículo 17, porque diz que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É interessante. Se você se aproxima de Deus, a sua carne grita. Ela diz, não! Se você anda na carne, o Espírito o tempo todo fica te chamando. Volta, rapaz, para a presença do Senhor. É assim ou não é? Nós chamamos de temor de Deus. Temor de Deus, aquilo que nos desperta a servirmos a Deus e que nos dá medo de perdermos a comunhão com Deus. Chamamos isso de temor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas esse versículo 16 é fantástico, porque não tem como vencer a carne, vencer o pecado, vencer os desejos dessa vida, os prazeres momentâneos que o pecado nos convida. Não tem como, a não ser andando no Espírito. Diga, andando no Espírito. Eu tenho que submeter a minha carne e a minha alma ao Espírito. Diga amém. A alma é a sede da afetividade, o centro das emoções do ser. A alma é onde eu me sinto instável às vezes diante de situações. A alma mexe comigo e a alma o tempo todo quer me influenciar para que eu me afaste de Deus. É na alma que estão as emoções, e é interessante porque nós somos seres emocionais. Um dia você está alegre, outro dia você está triste, um dia você está para cima, outro dia você está para baixo. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Você acorda e às vezes não aconteceu nada e você está triste. E no outro dia você está feliz e você não sabe nem porquê. Nós somos assim. Nós estamos bem, ouvimos uma palavra, e esta palavra pode destruir as nossas emoções, a gente se sentir mal. É assim ou não é? Nós somos instáveis. É difícil conter as emoções, mas precisamos ajustar as nossas emoções o tempo todo a uma vida no Espírito. Uma vida de dependência de Deus. Diga, eu preciso ser dependente de Deus o tempo todo. E é interessante quando a gente olha para um dos menores versículos da Bíblia, João 11:35. Você sabe o que está escrito lá? Jesus chorou. Chorou por quê? Porque Lázaro, a quem ele amava, havia morrido. Chorou porque sentiu a dor da separação. Chorou. Jesus o amava. Jesus amava o amigo Lázaro. Então ele chora. É interessante porque se essa história terminasse no versículo 35 de João 11, seria uma fatalidade, uma frustração. E ele chorou porque Lázaro morreu. E a história de Lázaro acabou por ali. Mas é interessante, Jesus chorou, sentiu a dor da perda, Jesus se sentiu mal, mas a história não terminou. Chegou uma hora que ele submeteu suas emoções àquilo que era sobrenatural. E então ele se levanta e diz, retirem a pedra. E chama, Lázaro, vem para fora.
Você pode chorar, você pode se sentir mal, você pode passar por um momento de dificuldade, você pode se sentir triste aqui, acolá, mas escute o que eu vou dizer. O tempo todo é preciso submeter as suas emoções àquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que gerar convicção em mim e não as emoções. Diga, eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Declare com toda a tua força, eu sou filho de Deus. A tendência que a gente tem, mesmo sendo filho, às vezes é pegar a nossa identidade e descer ao nível das nossas emoções. Mas quando eu olho para esse texto, eu entendo que eu tenho que andar no Espírito, que eu tenho que ser dependente de Deus. Desperta em mim um entendimento de que eu preciso pegar minhas emoções, também a minha fé, e elevar ao nível da minha identidade. Diga, eu preciso elevar a minha fé e as minhas emoções ao nível da minha identidade. E não o contrário. Se você é filho, não aceite menos do que isto. E quando eu não falo quanto a Deus, de você dizer, Deus, tu tem que fazer, porque eu conheço crente que está dando ordem a Deus. Eu te dou até sexta-feira para fazer um milagre na minha vida. Se o Senhor não fizer até sexta-feira, eu nunca boto mais meu pé na igreja. Sexta-feira não aconteceu nada. Aí ele diz, Senhor, como o Senhor não fez até hoje, te darei eu a segunda chance. Até terça, tá, Deus? Eu lhe pergunto, Deus vai obedecer? Claro que não. Escute, eu e você somos servos. Deus é Ele. Senhor é Ele. Quando eu digo que você tem que levar a sua fé, suas emoções, o teu ser, a tua alma, ao nível espiritual da tua identidade, o que é que eu estou dizendo? Você tem que reconhecer a sua dependência de Deus, buscar mais da presença de Deus, buscar que a unção de Deus flua através de você, porque você é filho. Quem é que se move dentro de você? Quem se move dentro de você? O Espírito Santo, diga amém. Ele se move. Como é que o Espírito Santo, você submete o Espírito Santo às adversidades dessa vida? E ao invés de ter louvor nos teus lábios, no teu coração, a inquietação, a ansiedade, a preocupação em demasia, como é que pode no teu coração haver qualquer tipo de murmuração? Que coisa terrível. Crente que serve a Deus murmurando. Você já viu crente murmurando? A irmã falou que já. Mas é triste. O moço começa orando, o Senhor me dá aquela moça, eu quero casar, ela é linda, maravilhosa, glória a Deus, é tudo que, é ela, aleluia, é sim. Ele nem ouviu a voz de Deus. Ele já disse para Deus que é. Não foi Deus que disse para ele que era. Ele já disse, Senhor, é ela. Eis que eu digo para mim mesmo, ela é minha, e eu tomo posse. Aí ele casa, aí começam os conflitos, daqui a pouco ele diz assim, Senhor, sabe a mulher, Senhor, que tu me deu? Deus não deu, mas ele agora diz que Deus deu. Senhor, eu quero entregar para ti, é toda tua. Toma, pode ficar para ti, Senhor, vai, fica, toma ela, vai, fica para ti, Senhor, eu te devolvo. Não foi Deus que deu. A gente é assim. Quando a gente quer uma coisa, nós somos teimosos. Escute, é preciso submeter as suas decisões o tempo todo a uma vida no Espírito. E é difícil viver uma vida no Espírito, gente. Porque uma vida no Espírito requer disciplina. Diga disciplina. A gente, quando fala em disciplina, lembra de 1980, né? Eu nasci em 1980. Eu não lembro, mas ouvi muito meu avô falando. E é interessante, meu avô com 94 anos me contou a história antes de falecer. Ele foi num supermercado e encontrou uma moça de uns 50 anos. E ele, oi moça, tudo bem?
porque viu que ela reconheceu. E ela disse: oi, opa, o senhor é o pastor Hilário? Sou. Meu Deus, pastor Hilário, o senhor lembra de mim? Ele: não lembro. O senhor foi pastor em tal lugar? Lembra? Ah, lembro que fui pastor lá. Então o senhor não lembra de mim? Não. E aí, a irmã está firme com Jesus? Não. O senhor me expôs na igreja, me disciplinou e nunca mais eu voltei na igreja. E aí ele chorou, abraçou ela, pediu perdão. Creio eu que aquela mulher voltou aos caminhos de Cristo, que Deus promoveu aquele encontro. Mas a gente, quando pensa em disciplina, pensamos assim, em alguém impondo, em alguém ordenando sobre o outro. Mas existe a disciplina pessoal. E o que é que eu preciso fazer, pastor, para andar no Espírito? Não tem segredo. Você sabe, mas não custa lembrar. Diga amém. Até porque não tem outro caminho para obter a presença e a unção de Deus na sua vida. Não tem outro caminho. Eu falei, eu sou bisneto de missionários, neto de pastor, filho de pastor, e tudo que eu não queria ser era pastor. Eu não queria de jeito nenhum. Esse negócio de pastorear. E eu falava para meu pai: não, pai, eu não quero ser pobre, pastor é pobre. Eu falava para ele. Porque era uma luta lá em casa. Imagina, 6 filhos. Refrigerante era só para visita. Sprite. Nós bebíamos 2, 3 copos, enchíamos o resto de água e balançávamos bastante. Pensa, 6 filhos homens. Pensa numa bênção. William sabe o que eu estou falando. Pensa na bênção. E meu pai queria que a igreja crescesse rapidamente, então ele falou: logo vou ter 6. Mas veja como a coisa é. Eu cresci e eu queria ser usado por Deus. Quando meu pai assumiu a igreja de Joinville, eu comecei a sentir dentro de mim o fogo pelo ministério, o desejo, a paixão pelo ministério. E eu queria ser um pregador, eu queria ser um cantor, e eu comecei a observar todo mundo. Me lembro quando eu vi Gilmar Santos pregando, Napoleão Falcão. Meu Deus, gente, quem lembra deles? Eles ainda estão por aí. E eu disse: eu já sei como é que é. É só fazer igualzinho que Deus vem. Imagine eu numa igreja, aleluia, 18 anos de idade, e eu comecei: porque meus irmãos, nessa noite eu não quero falar de mim, porque eu sou pequeno, mas ele é grande, eu não posso, mas ele pode, eu não tenho, mas ele tem, eu não sei, mas eles sabe, receba! Você está rindo porque não era você. Eu fiz isso. Quer saber? Meu pai estava no culto. Ele se levantou e falou: fulano, traz a palavra. Acabou por ali. Depois eu assisti, eu disse: então quer dizer que não é desse jeito. Então me frustrei, não é assim. E eu assisti um programa do Bispo Macedo. Eu falei: eu já entendi. É só você botar o microfone assim, fazer assim com a mão, e você dizer porque se você crê, você crê. Se não crê, não crê. Amém, pessoal? Se falar mais ou menos assim, e eu não fiz isso na igreja, Assembleia de Deus. Porque, meu amigo, Deus está aqui nesse lugar. Se não, meio misturado com a Assembleia. Não. E não deu. Eu vim para o Rio de Janeiro, me convidaram para dirigir o culto no evento da Donep, Congresso da Donep, e era a parte dos jovens. Aí eu assisti um pastor pregando Bud Wright, de Campina Grande, um americano. Já fiquei imaginando como seria. Porque ele estava falando com a igreja assim: meus irmãos, Deus tem algo novo para vocês. Eu falei: é isso aí. E aí, ó, já sei. Eu vi paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo. Esse homem já morreu, né? E eu fiquei ouvindo, eu disse: eu já sei. E depois eu ouvi falar num negócio de unção, de transferência de unção. Falei: já sei, vou pedir para ele transferir para mim. Eu vou chegar lá em Joinville e vou dizer: pai, hoje é comigo. E eu vou pregar igualzinho a ele, com a unção dele. Aí não tem
ninguém que... vai ser muito poder. E aí eu fiz isso. E pense você, cheguei depois do culto e falei, pastor Bud, ele, fala. Eu disse, eu quero unção. Ele falou, você quer a unção de Deus? Quero. Você quer poder do Espírito Santo? Quero. Você quer que eu transfira a unção para a sua vida? São ministério. Eu falei, eu quero. E eu pensando, vou pregar assim, porque Deus vai passar algo. É aí. Ele olhou para mim e disse, olha nos meus olhos. Eu olhei. Vai orar. Quando eu voltei, alguém perguntou assim, e aí? O que você achou do pastor Bud? Eu falei, carnal. Carnal. Olha, pensei que era um homem de Deus. Rapaz, mas Deus fez muito milagre. Mas não sei. Depois imagine você, eu na luta que eu estava. Numa crise. Para identificar o meu chamado. Você jovem que está aqui, ouça isso. Deus quer usar você grandemente. Eu conheci um pastor chamado Irineu Gruber. Foi com quem eu fui trabalhar. Eu fiquei 4 anos e meio, 5 anos andando do lado dele. Eu chegava no hotel, ele desconectava da tomada a televisão. Ele não via nada. Para você entender o nível, um dia ele veio de Orlando para o Brasil. Eu fui apanhá-lo lá em São Paulo, junto com o pastor Daniel, que trabalhava na equipe. E ele disse assim, poxa, sentei hoje no avião, e eles me colocaram na primeira classe, foi muito legal, eu vindo de lá para cá, eu estava lá ouvindo os louvores, e uma moça começou a me chamar, e eu falando, que moça chata, me chamando e falando comigo, e daqui a pouco ela perguntou para mim, o senhor sabe quem eu sou? E eu disse para ela, não sei, e ela falou, pois é, eu sou a Ivete Sangalo. E ele falou, sim, eu também, eu sou o Irineu Gruber, prazer. Ele não sabia nem quem era a Ivete Sangalo, todo mundo aqui sabe quem é. E quando ele falou isso, pastor, é uma cantora muito conhecida. Eu não sabia. Porque a vida daquele homem era só orar. Orar, orar e orar. E ele pregava assim, porque, meus irmãos, Deus tem algo novo aqui. E eu preguei assim também. Mas é interessante porque quando eu comecei a fazer igual a ele, eu fiz porque estava afinidade do lado dele toda hora. Ele começou a dizer, não, meu filho, o segredo não é isso. O que é o segredo? O que é, pastor? Me conta qual é o segredo. Só faça o que eu faço. E eu comecei a perceber que ele passava tempo com Deus. A diferença não está no quanto você sabe, no quanto você conhece dele, mas o quanto ele te tem. Quando a presença dele vem num lugar, o ambiente muda completamente. E eu comecei a perceber isso. Às vezes a gente chegava num lugar e ele começava a orar num quarto de hotel, e a oração dele, pastor Jaime, era assim, e eu ouvia aquilo. Senhor, eu não sei o que aconteceu nesse hotel antes. Pode ser que 2 amantes que não eram casados estavam aqui. Pode ser que alguém usou drogas aqui nesse quarto antes de eu chegar, o antigo hóspede que estava aqui. Mas esse quarto agora é teu. Esse lugar agora é teu. Ele colocava um louvor e ficava lá, andando de um lado para o outro do quarto. E quando eu percebi, eu estava chorando, ele estava chorando, a glória de Deus vinha. A gente chegava num culto, ele não falava muitas palavras, mas a presença do Espírito Santo invadia todo lugar. Diga, eu preciso andar no Espírito. E eu quero te dar aqui 4 maneiras, 4 disciplinas pessoais para você andar no Espírito. A primeira delas, diga adoração. Adoração você pode pensar que é música. Não, adoração não é música. Adoração é um estilo de vida. Diga, adoração é um estilo de vida. A música pode fazer parte da adoração, mas a adoração é mais do que isso. A adoração envolve uma entrega total, uma submissão ao domínio do Senhor, uma sujeição a Ele. A adoração começa com obediência, passa por arrependimento, por entrega, por rendição. Isso é adoração.
Se fosse música, quem não sabe cantar não saberia adorar. Mas é muito mais do que isso. Segundo, diga, primeiro, adoração. Segunda atitude que você deve ter, disciplina. Jejum, diga jejum. Pastor, eu tenho que jejuar? Tenho. Mas eu jejuo pelo quê? Meu querido, você só jejua por uma coisa. Para ser mais crente. Ah, pastor, mas eu preciso de um milagre. Se você for mais crente, o milagre acontece. Pastor, mas eu preciso de porta aberta. Se você for mais crente, a porta se abre. Pastor, mas eu preciso de uma ótima conexão, de prosperidade. Se você for mais crente, a prosperidade vem. Coloque isso no teu interior. Jejum não é passar fome, não é fazer regime. Eu estou tomando faz 12 anos shake da Herbalife. Eu já perdi 12 anos. Te acharam. Tem gente rindo, mas fez regime. Só proteína, só carboidrato, só não sei o quê, só torradinha. Já faz tempo, não perdeu nada, ainda ganhou. Crente. Mas jejum não é passar fome. É interessante, eu fui para uma chácara fazer 3 dias de jejum. Quando entrei na chácara, a dona da chácara falou: Júnior, tudo bem? Tudo. Olha, eu soube que você vinha, ela não sabia que era jejum. Se eu preparei tudo, vem cá. E eu fui com ela, ela abriu a porta da geladeira e quando eu olhei dentro, tinha salpicão, torta alemã, torta de brigadeiro. Pensa de cima e embaixo, refrigerante, sucos. Eu olhei, eu senti uma alegria na minha alma, mas uma tristeza no meu espírito. Eu passei 3 dias abrindo a porta dizendo: está amarrado o diabo. Eu olhava para o salpicão e falava: é o diabo. Eu fiquei 3 dias dizendo assim. No 3º dia eu terminei meu jejum e só iam me buscar no 4º dia. Eu comi o diabo todo. A gente tem esse costume. O jejum envolve consagração. Você ficar a sós com Deus. Diga, eu preciso jejuar. Você pode jejuar até o meio-dia, até 2 da tarde, até 3 horas, até 5, 24 horas, 48, 72, 7 dias direto. Não tem problema. O importante é você jejuar. Diga amém. Terceira disciplina. Meditação na palavra. Diga, eu preciso meditar na palavra. Gente, caixinha de promessa é uma bênção. Mas não dá para basear sua fé nela. Eu já vi, lá em casa eu tinha 2 caixinhas de promessa. Uma era só de bomba e a outra era só de bênção. Quando ia alguém lá em casa que eu não gostava, eu pegava a caixinha de promessa da bomba. Um versículo para o amado. Quando ele pegava era: para trás de mim, Satanás. O outro pegava e dizia: eu vou pegar um aqui, porque eu pego outro. Quando ele pegava outro, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. E eu, espertamente, já tinha o meu de antemão preparado. Eis que estou convosco todos os dias. Mas tem gente que baseia a sua vida e até as suas emoções a isso. Se ele tirar um versículo ruinzinho, ele diz: acabou para mim. Se ele tira uma coisa boa, agora é igual o moço que estava lá. Eu vou dividir a igreja, não gosto mais do pastor, eu vou começar outra igreja. Não quero mais, vou começar outra igreja. E ficou batendo na Bíblia de um lado para o outro. E daqui a pouco caiu no versículo em que Davi lamenta a morte do seu filho. E Davi diz assim: Absalão, meu filho, Absalão. Ele falou: é para abrir salão mesmo, é para abrir salão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um versículo, um texto fora de contexto gera pretexto. Não tem como. É igual o irmão que estava abrindo a Bíblia e caiu lá em Salmo 32:9 que diz: não sejais como o cavalo que precisa de cabresto. Abriu a Bíblia e disse: não, Deus fala comigo agora. E foi folheando: é agora, o Senhor vai me dar a resposta. Eu caso ou não caso? E botou o dedo, caiu em Zacarias 1:18. Sabe o que diz lá? E levantei os meus olhos e eis 4 cornos
Só que os cornos que está escrito lá são os chifres que estavam na ponta do altar. Nas extremidades do altar. Não tem nada a ver com corno, né, irmão? Misericórdia. Eu preciso meditar na palavra, na sua lei de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra traz discernimento para que eu possa decidir bem. A palavra de Deus traz sabedoria. Diga amém. Eu estou fugindo aqui por causa do tempo. Quero concluir. A quarta disciplina se chama oração. Diga oração. Eu amo orar. Eu amo. Segredo do ministério do meu pai. A igreja de Joinville, quando meu pai assumiu, tinham 8.000 membros. Quando ele faleceu, nós éramos mais de 30.000 membros e congregados. Na cidade, eram quase 150 igrejas. Tinha igreja de 500 em 500 metros. Eu dizia, pai, por que isso? Melhor uma igreja do que um boteco. Era a cabeça dele. Mas é interessante, eu viajava o Brasil inteiro com o pastor Irineu, com o David Keelan, com um grupo do Atmosfera. E aí as pessoas diziam assim, qual é o segredo lá de Joinville? Conta para mim. E eu cheguei para ele um dia e disse, pai, qual é o segredo? Meu filho, eu não faço nada não, eu só oro, eu trabalho e amém, glória a Deus. Mas pai, mas como, pai? Só isso não pode ser. Porque você tem que me dizer. Não é isso mesmo. Agora escute o que eu vou dizer. Me lembro quando o governador do estado, recém-eleito, foi na igreja para falar com ele. Era pela manhã. Foi onde eu acordei para aquilo que ele dizia. E eu levei o governador até a sala dele. Bati na porta. Ninguém respondeu, abri a porta, estava escuro e eu vi lá no fundo ele orando. Eu disse, pai, ele, fecha a porta. Eu fechei a porta. O governador recém-eleito disse, e aí? Ele vai falar comigo ou não vai? Não, por favor, o senhor espera, ele não sabe que é o senhor. Eu vou falar que é o senhor, tá? Tá bom. Abri a porta e disse, pai, o governador está aqui, fecha a porta. Falei, meu Deus. O senhor viu, né? Então, será que a gente pode orar com ele? Se o senhor aguentar. O governador foi embora. À tarde fui tomar café com ele. Eu disse, pai, o governador, tem pastor que está correndo atrás do governador, que quer falar com o governador. Tem pastor querendo oportunidade com autoridade e tal. E o senhor, ele veio aqui, pai. Eu falei que era ele. O senhor não quis atender ele. Meu pai olhou para mim e disse assim, porque eu estava com alguém que é muito mais importante do que ele. Eu digo, o quê? O senhor está de brincadeira comigo? Eu podia dormir sem essa hoje. E aí eu comecei a perceber que a vida dele era uma vida de oração. Um dia ele falou para mim, se pela manhã eu tentar resolver todas as coisas da igreja, à tarde eu não terei resolvido nada. Mas se eu orar a manhã inteira, quando chegar à tarde está tudo resolvido. Só os mínimos detalhes é que eu vou cuidar. Tem gente que está se esforçando, criando estratégia para vencer na vida, para ser feliz, para conquistar, para ter bênção, e não sai do lugar, sabe por quê? Porque ao invés dessas coisas, você deveria antes orar. Deus tem prazer quando você dobra os joelhos, quando você fecha a porta e fica lá, Senhor, eu não sou nada, eu preciso tanto de Ti. Quando há humildade na oração, a graça vem sobre a tua vida, diga amém. Agora é impressionante, porque você precisa compreender isso. Eu falei no começo da mensagem que é preciso andar no Espírito. E para andar no Espírito, sim, você tem que desenvolver uma disciplina pessoal. Você tem que ser humilde, obediente, submisso, rendido ao Senhor totalmente. Você tem que abrir mão, fazer renúncias. É claro que sim, é verdade. E eu disse que o Espírito Santo, ele habita
dentro da gente, e Ele nos guia em toda a verdade. Tem gente que confunde isso com conhecimento bíblico. Eu não preciso estudar a palavra porque, na verdade, fala sério, é Ele que me ensina a Bíblia. Não, o Espírito Santo te conduz na verdade da palavra no sentido do dia a dia. Como você vai caminhar? Quais serão as suas atitudes? Você precisa estudar a Bíblia. Mas vamos lá, é o Espírito Santo que habita dentro de você. Já percebeu que às vezes você está triste sem motivo nenhum? E você não sabe porque está triste. Você não sabe. A coisa está complicada, o problema está ali, mas antes o problema estava ali e você estava alegre. Já reparou isso? Porque isso já aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu cheguei para a pessoa que me aconselha e falei para ele: vem cá, escute só, eu já passei por problemas piores do que este que eu estou passando, e eu passei sorrindo. Agora estou triste. Por que eu estou triste? E o pastor Irineu disse para mim: sabe por quê? Porque o Espírito Santo está triste. Ele está dentro de você, entristecido porque você está tentando fazer tudo do teu jeito. Você está tentando ensinar Deus a fazer. É simples o que eu estou dizendo, mas é verdadeiro. Você está tentando ensinar Deus como Ele tem que fazer, ao invés de se submeter a Ele. E essa é a nossa tendência humana. A palavra de Deus diz, lá em Efésios capítulo 4 e 30, não entristeçais o Espírito Santo. E eu vou dizer, é impossível você sorrir se o Espírito Santo dentro de você estiver triste. Quando você adora a Deus, tem uma vida de oração. Quando você ama a palavra, quando você se enche do Espírito Santo e diz: Senhor, habita em mim. Quando você se relaciona com Deus, o Espírito Santo se alegra dentro de você. A gente não entende como é que tem crente com um problema que tem sorrindo. Tem todos os motivos para desistir, mas está sorrindo. Tem todos os motivos para abandonar a fé, sabe? Não dá para entender. Paulo e Silas presos. Paulo e Silas presos. Apanharam, eles podiam desistir do evangelho, nunca mais prego, viu o que dá pregar, fazer a obra de Deus? Olha isso aqui, ó a recompensa. Não, a Bíblia diz que ora um cantava e ora eles oravam. E o que aconteceu? Deus não resistiu. Quando você começa a adorar, querido, mesmo não importando o que esteja acontecendo, meu querido, quando você faz o Espírito Santo feliz dentro de você, diga: se depender de mim, haverá alegria dentro do meu coração. A Bíblia diz: não entristeçais, mas também diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito. Porque tem gente que entristece, se afasta tanto de Deus, que daqui a pouco perde a presença. Eu conheço muita gente operando na unção de Deus, sem a presença de Deus. A unção faz bem para as pessoas que ele se relaciona, que ele ministra, que ele ora, mas não faz bem para ele, porque não tem como desassociar a unção da presença. Você pode da boca para fora falar das coisas de Deus, mas lindo é você ser fonte inesgotável, rios de águas vivas fluírem dentro de você. Isso tem a ver com o teu relacionamento, com a tua entrega diante de Deus. Diga: eu sou filho e eu vou elevar a minha fé ao nível da minha identidade. É impressionante. Você conhece a parábola do filho pródigo? Óbvio. Ele termina seus dias comendo bolota com os porcos. E lá ele cai em si e diz: eu vou ter com meu pai. E eu vou ser pelo menos como um de seus
Eu vou ser pelo menos como um de seus jornaleiros, empregado, servente, que tem o que comer. Olha só, eu aqui, eu vou para lá. Pelo menos você é um servinho lá. A cabeça dele agora não é mais de filho, é de servo. Mas quando ele chega diante do pai, que o pai lhe vê de longe, ele está vindo, o que o pai faz? O pai faz festa, mata um novilho cevado, faz uma festa, faz uma celebração. E qual é a palavra do pai? Este estava morto, mas reviveu. O diabo o tempo todo está dizendo assim: porque você pecou, Deus não te quer mais. Porque você errou, Deus não te quer mais. Porque você fracassou, Deus não te quer mais. Mas o pai está olhando para você dizendo assim: pode vir, porque eu quero fazer uma festa contigo. Eu quero fazer uma festa contigo. Quando você se chega, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. Quando você se achega a Deus, quando você se rende a Deus, a glória de Deus vem sobre a